Seguindo, outro ponto muito importante nessa parte introdutória da responsabilidade civil é a diferenciação entre responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva, pessoal, é a responsabilidade regra. É aquela, pessoal, onde nós temos a análise da culpa, do elemento culpa. Obrigatoriamente, pessoal, para haver a responsabilização é necessário ter a prova da culpa. Eu tenho que provar a culpa. Sem a prova da culpa, não tem responsabilidade civil. Ou seja, pessoal, a culpa passa então a ser um pressuposto da responsabilidade civil. Sem a prova da culpa, não há responsabilização. E aí, então, pessoal, a gente vai aplicar exatamente a técnica do artigo 186. Artigo 186, quando ele fala lá, ação voluntária, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. E depois a gente vai ver que aqui também se acrescenta a imperícia, certo? Então, pessoal, a gente tem aqui a responsabilidade civil, devendo haver a prova da culpa, seja pela atuação voluntária, negligência ou imprudência. Sempre importante lembrar, pessoal, depois a gente vai ver isso especificamente quando a gente estudar o pressuposto culpa, que a culpa no direito civil é diferente da culpa no direito penal. Lá diferencia dolo e culpa. Aqui no direito civil, pessoal, é tudo culpa. Dificilmente o direito civil diferencia dolo e culpa, tá? Então isso aí é um ponto importante. Isso aqui é a regra, pessoal. Isso aqui é a regra. Responsabilidade subjetiva é regra. Bom, só que, pessoal, em algumas situações, a prática já de muito tempo mostra que em algumas situações, pessoal, a prova da culpa é bastante complexa. Por vezes, ela é praticamente impossível, né? O que se chama de prova diabólica, né? Prova impossível. E aí, logicamente, pessoal, nós tínhamos situações onde estava claro que havia responsabilidade civil, mas como não tinha a prova da culpa, não tinha o dever de indenizar. Foi aí então, pessoal, que começou a surgir a teoria da responsabilidade objetiva. Teoria da responsabilidade objetiva. O que aconteceu, pessoal? Nessa teoria da responsabilidade objetiva, nós vamos ter aí a interferência, eu gosto de falar dessa forma, interferência no elemento culpa. Eu vou ter uma interferência na análise do elemento culpa, pessoal. Logicamente que isso aqui é exceção. A primeira forma onde aconteceu a responsabilidade objetiva, pessoal, partiu da ideia da teoria do risco. Partiu da ideia da teoria do risco. E aí, pessoal, depois vocês podem dar mais uma pesquisada, mas existem aí várias situações de análise da teoria do risco. Nós vamos ter o risco profissional, que é aquela que fundamenta a responsabilidade civil do empregador pelos atos do empregado. Nós vamos ter o risco proveito, que é decorrente do exercício de uma atividade lucrativa. Senão, se você está tendo lucro, você tem que responder pelos prejuízos decorrentes dessa atividade lucrativa. Nós temos a teoria do risco criado, né? Aí não importa se é atividade lucrativa ou não, a partir do momento que você exerce uma atividade e essa atividade tem um potencial risco de causar dano, você vai ser obrigado a indenizar, ainda que não tenha interesse lucrativo. Teoria do risco excepcional, teoria do risco administrativo, que fala da questão da responsabilidade da administração pública, e a teoria do risco integral. Mas dentro dessas várias teorias que nós temos aí, pessoal, qual que a gente pode destacar dentro do direito brasileiro, pessoal? Dentro do direito brasileiro, a gente pode destacar as seguintes situações de responsabilidade objetiva. Situações.
A primeira que eu gosto de destacar, pessoal, é a responsabilidade objetiva pelo risco integral. Responsabilidade objetiva pelo risco integral. Essa responsabilidade aqui, pessoal, ela é importante pelo seguinte: ela vai se aplicar em situações onde não há qualquer possibilidade de se discutir culpa. Não se descobre. Aqui, pessoal, o que a gente fala de exclusão por completo do elemento culpa. Exclusão por total do elemento culpa. Significa dizer o seguinte, pessoal: eu não analiso culpa em hipótese nenhuma. E quando eu falo isso, pessoal, é de uma gravidade tal que aqui eu não tenho a possibilidade de se aplicar excludentes. Excludentes de responsabilidade civil. Aqui, pessoal, não aplico qualquer tipo de excludente de responsabilidade civil. Então a gente pode falar, pessoal, que nessa situação aqui, a responsabilidade objetiva está na sua forma mais grave, mais penosa, mais dura para o agente causador do prejuízo. Porque não existe forma dele demonstrar excludente de responsabilidade civil. Mas professor, e o dano foi causado por um evento da natureza. Não interessa, ele é obrigado a indenizar. Professor, o dano foi causado por culpa exclusiva da vítima. Não interessa, ele é obrigado a indenizar. Aqui, pessoal, nós temos 2 exemplos para destacar para vocês. 2 exemplos. Dano ambiental e dano nuclear. Dano nuclear. Dano nuclear, pessoal, não é só um acidente com uma usina nuclear, não. A gente teve uma situação aqui no Brasil com um dano nuclear envolvendo o césio de uma máquina de raio-x. Dano nuclear, ainda que foi a própria vítima que foi lá e mexeu na máquina de raio-x e abriu o compartimento, mas o dono da máquina foi obrigado a indenizar o dano nuclear. Tá? Então aí nós temos essa situação. E em relação ao dano ambiental, pessoal, nós temos aí inclusive um tema repetitivo do STJ que gerou aí a tese do tema 957. Tema 957, vamos anotar aqui para vocês, 957 do STJ. Nossa, ficou bem bonito, bem certinho ali no quadro. Tema 957 do STJ. Esse tema aqui, pessoal, discutiu exatamente o risco integral no dano ambiental. E deixou bem claro o seguinte, dano ambiental, a responsabilidade objetiva é pelo risco integral e não tem excludente. A minha análise vai se destacar apenas na conduta, no dano e no nexo entre conduta e dano. Só. Não analiso qualquer elemento culpa. Tá? Então, muito importante essa decisão aí do STJ. Outra forma de risco que a gente pode destacar aqui é o risco administrativo. O risco administrativo, pessoal, que é, na verdade, aí, o risco que envolve a responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado, que basicamente, pessoal, tem a sua previsão constitucional, lá na Constituição Federal, constitucional, no artigo 37, parágrafo 6º. Que vai estabelecer lá a responsabilidade objetiva da administração pública por atos dos seus agentes. Sobre isso a gente vai estudar especificamente, tem alguns detalhezinhos importantes aí, principalmente a discussão se o ato omissivo gera ou não responsabilidade objetiva, mas depois nós vamos analisar isso daí especificamente. Nós vamos ter também a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. E aqui, pessoal, no risco da atividade, vai envolver tanto o risco profissional
quanto o proveito, quanto o criado. E a base aqui, pessoal, está no 927, parágrafo único. Artigo 927, parágrafo único. Tá? O que fala o artigo 927, parágrafo único? Olhem lá. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, sempre que a lei usar essa expressão independentemente de culpa, responsabilidade objetiva, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então aqui, pessoal, nós vamos ter basicamente duas situações. Duas hipóteses. Primeira hipótese, os casos que a lei mencionar, que a lei definir. Exemplo, pessoal, exemplo disso daqui, artigo 932 e 933. Tá? Esses dois artigos são exemplos. Nessas situações do artigo 932, pessoal, a lei fala que é responsabilidade objetiva. E também, pessoal, nos casos onde a atividade é potencialmente lesiva. Onde a atividade é potencialmente lesiva. Nessas situações, pessoal, também nós vamos ter responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Essas são, pessoal, as três responsabilidades pelo risco. Mas nós temos aí uma quarta situação que eu gosto de destacar. Essa quarta situação, pessoal, é o que a doutrina chama de culpa presumida. Alguns doutrinadores, pessoal, colocam a culpa presumida dentro da responsabilidade subjetiva, exatamente porque há a prova da culpa. A diferença aqui, pessoal, é que nós vamos ter uma inversão dessa prova. Como assim, professor? Simples. Na culpa presumida, pessoal, eu tenho a inversão do ônus da prova. Por isso que alguns doutrinadores, pessoal, colocam a culpa presumida como uma espécie de responsabilidade subjetiva. Eu prefiro a corrente que coloca a culpa presumida dentro da responsabilidade objetiva. Exatamente, pessoal, porque partimos do pressuposto de que a responsabilidade objetiva nasce de uma interferência no elemento culpa. E a partir do momento que a lei define a inversão do ônus da prova do elemento culpa, nós estamos tendo aí uma interferência no elemento culpa. Então, pessoal, nessa situação, o que vai acontecer? A vítima, quando ela vai entrar com a ação de indenização, ela não precisa provar culpa. Ela vai provar a conduta, o dano e o nexo. Ponto. O réu, na contestação, é que vai ter que demonstrar que ele não agiu com culpa. E como é que ele faz isso, pessoal? Ele vai fazer isso aqui através da comprovação de alguma excludente de responsabilidade civil. E aí interessante, pessoal. Enquanto no risco integral não temos nenhuma excludente, no risco administrativo e no risco da atividade, nós temos algumas excludentes que podem ser aplicadas. E aqui no ônus da prova, pessoal, na culpa presumida, nós podemos aplicar toda e qualquer teoria de excludente. A prova da excludência aqui é ampla. Então veja, pessoal, que a culpa presumida trabalha a ideia da inversão do ônus da prova. Professor, tem um exemplo? Sim, um exemplo muito legal. O exemplo do artigo 936 do Código. Olhem lá o que o artigo 936 fala. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então vejam, pessoal, vamos supor que você tenha um cachorro e por algum motivo esse cachorro escapa da sua casa. E aí ele ataca um pedestre, né? Como a gente vê as notícias lá, o pitbull atacou um idoso na rua ou atacou uma criança na rua, né?
Não, não foi. Não, não, não foi a Macarena, tá, gente? Não foi a Macarena, para quem me segue lá no Instagram, não foi a Macarena que atacou ninguém. A Macarena não ataca ninguém. A não ser que eu mande ela atacar. Aí ela vai atacar. Mas vamos lá. Pessoal, mas vamos por essa seguinte situação. Então, o seu pitbull escapou da sua casa e atacou alguém na rua. Você é responsável? Sim, você é responsável. A não ser que você demonstre que a pessoa que foi atacada, antes disso, tacou uma pedra no seu cachorro. E aí o seu cachorro, em resposta, atacou ele. Ou essa pessoa deu um chute no seu cachorro. E o cachorro, em resposta, atacou o pedestre. Ele é um animal, ele vai reagir a esse tipo de situação para se defender. Então, nessa situação, pessoal, se você demonstrar que a pessoa que foi atacada atacou primeiro, culpa exclusiva da vítima. E aí você vai afastar a responsabilização. Mas depois, pessoal, nós vamos estudar o artigo 936 especificamente, né? Tem uma série de situações importantes, mas não é só situação envolvendo o cachorro, pessoal. Por exemplo, o dono de um cavalo deixou o seu cavalo escapar e esse cavalo estava lá na rodovia, você bate o carro nesse cavalo, né? Pergunto, o dono desse cavalo é responsável? Sim, esse dono desse cavalo é responsável. Vamos supor também que você é proprietário aí de um rebanho bovino e aí a cerca da sua propriedade arrebenta e esse rebanho invade uma plantação de milho e destrói a plantação de milho. O dono desse rebanho é responsável? Sim, é responsável. Então veja, pessoal, que é muito amplo. Para ele fugir da responsabilidade civil nessa situação, ele vai ter que provar culpa exclusiva da vítima ou força maior. E não só esses dois, podem haver outros tipos de excludente, como por exemplo o fato de terceiro. Um terceiro foi lá e cortou a cerca e o gado fugiu, né? Só que ele vai ter que comprovar isso. Certo, pessoal? Estamos finalizando, pessoal, essa parte introdutória da responsabilidade civil e a gente vai agora para a prescrição da responsabilidade civil, pessoal. Basicamente, nós temos duas teorias. A teoria que diferencia a prescrição contratual da extracontratual e a teoria que coloca que é igual a prescrição contratual e extracontratual. A base, pessoal, da responsabilidade, dessa teoria aqui vai falar o seguinte, ó, a prescrição da responsabilidade contratual, está no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1, ou seja, 5 anos. E da extracontratual está lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, ou seja, 3 anos. 3 anos. Tá? Já essa outra teoria que vai falar aqui, o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, não diferencia a responsabilidade contratual e extracontratual. E o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1, não se refere às indenizações decorrentes do descumprimento de contrato. E aí, então, essa teoria aqui que unifica prazos vai entender que qualquer tipo de indenização prescreve em 3 anos. E isso aqui, logicamente, pessoal, para as ações exclusivamente de natureza civil. Tá? O STJ, pessoal, tem variado nessas teorias aqui. Vamos dizer que hoje eu creio que a que está prevalecendo é a teoria unificada, mas há decisões para a teoria partida, tá? Então, é importante se conhecer as duas teorias. Se você é advogado da vítima, dentro de uma ação de responsabilidade civil contratual, você vai defender isso aqui, porque para o seu cliente isso aqui é melhor.
Se você é advogado da parte contrária, você vai defender isso aqui. Porque isso aqui para o seu cliente é melhor. Tá? Então isso vai depender aí da sua atuação como advogado dentro da tese que você vai tentar seguir aí, já que há a divergência. Mas, pessoal, também a gente tem que destacar que existem outros prazos. Tá? Dentro das relações de consumo. Dentro da relação de consumo, pessoal, o prazo é 5 anos, está lá no CDC, artigo 27. E em relação ao Estado, pessoal, a responsabilidade dentro do Estado, da administração pública, a gente tem que lembrar que qualquer ação contra a administração pública, pessoal, prescreve em 5 anos. Tá? Isso ficou parecendo um S. 5 anos. Tá? Então, ações de reparação civil contra a administração pública prescreve em 5 anos. Para a gente encerrar, pessoal, a análise da responsabilidade civil agora passa para os pressupostos. E esses pressupostos, eles estão destacados no artigo, podem ser destacados no artigo 186 do Código. E aí vocês vão analisar esse artigo da seguinte forma. Vocês vão ver lá no artigo 186 e vocês vão sublinhar as seguintes palavras. Aquele, sublinham o aquele, que por ação ou omissão, sublinha ação ou omissão. Segundo o pressuposto. Voluntária negligência ou imprudência. Terceiro pressuposto. Então, sublinha voluntária negligência e imprudência. Violar direito e causar dano. Sublinha também a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Veja, pessoal, que aí nós sublinhamos 4 expressões. E essas 4 expressões que foram sublinhadas, pessoal, são os pressupostos da responsabilidade civil. Pressupostos. Quais são eles, pessoal? Que eu gosto de destacar. Normalmente a doutrina destaca 4 pressupostos. Eu coloco 5 pressupostos porque eu desmembro o primeiro deles. Eu gosto primeiro de analisar as características do agente. Então eu preciso ter um agente ofensor. Segundo, eu tenho que ter a ação ou omissão desse agente. Terceiro, eu tenho que ter a culpa, lembrando que isso daqui é só na responsabilidade subjetiva. Quarto, nós temos que ter o dano. E o quinto, pessoal, veja que a gente sublinhou aquele. Segundo, ação ou omissão, está lá sublinhado no artigo. Terceiro, culpa, voluntária, negligência ou imprudência. Quarto, dano, aquele que causar dano a outrem. Mas e o quinto? O quinto está no artigo? Não. O quinto, pessoal, está implícito no artigo, que é o nexo de causalidade. Esse nexo de causalidade, pessoal, ele vai ligar o dano à conduta do agente. Significa dizer o seguinte, pessoal: para ter a responsabilidade civil, obrigatoriamente nós temos que ter uma relação, um nexo, uma ligação entre o dano e a conduta do agente. Senão, não tem responsabilidade civil. E o nosso estudo, então, agora, pessoal, vai se centrar na especificação de cada um desses pressupostos que nós vamos analisar. Certo, pessoal? Então é isso. Com isso, nós encerramos essa aula sobre introdução à responsabilidade civil. Esperamos aí que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, comente aí no vídeo o que você achou. Se você tiver alguma dúvida também, pode comentar aí que a gente responde. Certo, pessoal? Se você não segue o nosso Instagram, siga lá o nosso canal do Instagram, está aparecendo aqui embaixo para você, @souprofgiba. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Beijão!